Shemuel ou Samuel, como é conhecido em muitas traduções, foi muito mais do que apenas um líder de seu tempo. Ele representou uma virada crucial na história de Israel, sendo uma ponte entre a era instável dos juízes e o estabelecimento da realeza sobre a nação. Num período marcado pela desorganização política e por uma crise espiritual crescente, o Eterno levantou Samuel como uma figura essencial, capacitada para conduzir o povo tanto no plano espiritual quanto nas questões governamentais. Ele não foi apenas o último dos juízes, foi também o primeiro grande profeta que estabeleceu os fundamentos do ministério profético que se desenvolveria ao longo das Escrituras. A influência de Samuel foi tamanha que, nos tempos da Torá e dos profetas, era reconhecido como a figura mais significativa desde Moisés, alguém cuja autoridade vinha diretamente de Elohim e era amplamente reconhecida pelo povo. Se você deseja entender como a vida desse servo moldou gerações e preparou o caminho para grandes transformações em Israel, fica com a gente neste vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações clicando no sino, para não perder nenhum conteúdo que aprofunda a Torá e fortalece sua emuná, sua fé, com base sólida nas Escrituras. O nome Samuel carrega profundidade espiritual. Assim como ocorre com muitos nomes hebraicos antigos, ele possui interpretações variadas. Entre os significados propostos pelos estudiosos das Escrituras estão aquele que foi ouvido pelo Eterno, dado por Elohim, nome de Elohim, ou ainda aquele que vem da parte do Eterno. A vocalização hebraica favorece especialmente a ideia de alguém que foi concedido como resposta direta à oração fervorosa, um filho desejado e, de fato, ouvido por Elohim. Embora não haja um consenso absoluto sobre o significado exato, o contexto do seu nascimento confirma a dimensão espiritual dessa escolha. Samuel era filho de Elcana, um homem íntegro e temente ao Eterno, da tribo de Efraim, com linhagem levítica, o que demonstra a conexão natural entre sua família e os serviços sagrados. Sua mãe, Ana, enfrentava uma situação profundamente dolorosa na cultura hebraica, a impossibilidade de conceber filhos. Na sociedade israelita da época, isso era motivo de vergonha, e ela ainda era provocada constantemente por Penina, a outra esposa de Elcana, que tinha filhos. Todos os anos, Elcana levava sua casa até Silo, onde se encontrava o Miscan, o tabernáculo, para adorar o Eterno e oferecer as ofertas prescritas na Torá. Em uma dessas peregrinações, Ana, cheia de angústia, derramou seu coração diante de Elohim, orando silenciosamente e fazendo um voto sagrado. Se o Eterno lhe concedesse um filho, ela o dedicaria completamente ao seu serviço, como um nazireu, alguém consagrado ao Eterno por toda a vida. Elohim ouviu seu clamor. Ana concebeu e deu à luz um menino, e o chamou de Samuel. A chegada desse filho não foi apenas uma bênção pessoal, foi um ato profético, pois ele nasceria para cumprir um papel fundamental no propósito divino para Israel. Samuel veio ao mundo em um período sombrio, o povo sofria com a opressão dos filisteus, a liderança sacerdotal estava corrompida, e havia um afastamento evidente dos princípios da Torá. Fiel ao voto que havia feito, Ana entregou seu filho ao Eterno ainda pequeno. Ele passou a morar no Miscan, sob os cuidados do sumo sacerdote Eli. Desde a juventude, Samuel demonstrava um coração voltado ao serviço sagrado. Vestia as roupas sacerdotais e era sensível à voz do Eterno, que passou a se revelar a ele mesmo enquanto ainda era um menino. Uma das primeiras mensagens que Samuel recebeu foi um aviso de juízo sobre a casa de Eli, por causa da iniquidade de seus filhos, algo que ele hesitou em compartilhar, devido ao peso da mensagem. Mas o amadurecimento de Samuel, seu caráter irrepreensível e sua intimidade com Elohim tornaram evidente a todos que havia um verdadeiro um profeta em Israel. A profecia se cumpriu, e a casa de Eli sofreu o juízo do Eterno. A Arca da Aliança foi capturada pelos filisteus, e o povo foi derrotado. No entanto, esse não foi o fim. Com coragem e direção espiritual, Samuel convocou o povo ao arrependimento, pedindo que eliminassem os ídolos estrangeiros e voltassem ao culto verdadeiro. O povo respondeu, e juntos buscaram novamente ao Eterno. Quando os filisteus tentaram atacar, Samuel intercedeu e liderou o povo com oração e fé. A resposta veio em forma de livramento. Israel venceu a batalha em Mitipá, e, como testemunho do que o Eterno havia feito, Samuel erigiu uma pedra memorial, chamando-a de Iven-Aezer, até aqui nos ajudou o Eterno. A partir de sua residência em Ramá, Samuel continuou a liderar Israel com sabedoria e zelo.
Ele percorria cidades vizinhas como parte de sua missão, ensinando o povo e exercendo sua autoridade como juiz e profeta. A Torá não fornece muitos detalhes sobre sua vida familiar, mas menciona com pesar que seus filhos não seguiram seus caminhos. Infelizmente, eles se desviaram da justiça, aceitaram subornos e corromperam julgamentos, algo que entristeceu Samuel e abalou a confiança da nação. Diante da idade avançada do profeta e da falha de seus filhos como possíveis sucessores, o povo de Israel pediu um rei. Mas o pedido não veio com um coração rendido ao plano do Eterno, veio de uma comparação com as nações ao redor e de uma insegurança humana. Eles desejavam um líder visível, um governante como os outros povos, rejeitando, na prática, a soberania direta de Elohim sobre eles. Mesmo com tristeza no coração, Samuel buscou orientação do Eterno, que permitiu que o povo seguisse esse caminho, não sem antes adverti-los com clareza sobre os desdobramentos dessa escolha precipitada. Saul era um homem de presença marcante e corajoso, imponente, com atributos que naturalmente despertavam respeito. Ele não apenas tinha boa aparência, mas também possuía habilidades de liderança que o destacavam entre o povo. Quando o profeta Samuel o ungiu como rei, aquele momento não foi apenas simbólico, foi uma cerimônia pública em Mispá que marcou uma nova era para Israel após isso. Saul liderou o povo em uma vitória significativa contra os amonitas, o que reforçou sua posição como soberano diante da nação. No entanto, à medida que os desafios aumentavam, Saul começou a revelar falhas em seu discernimento espiritual. Em vez de reconhecer os limites de sua função real e depender da direção divina por meio dos profetas e sacerdotes, ele se precipitou. Em um episódio emblemático, Saul tomou para si o papel de sacerdote, oferecendo sacrifícios sem a devida autorização de Elohim. E mais tarde, durante a missão contra os amalequitas, ele desobedeceu instruções claras dadas pelo Eterno. Esses atos demonstraram não apenas desobediência, mas também uma incapacidade de compreender o valor da submissão espiritual ao Criador. Diante dessas atitudes, Samuel, como porta-voz do Eterno, declarou que Saul havia sido rejeitado como rei. Esse momento foi marcante, não apenas para a vida de Saul, mas para todo o curso da história de Israel. Era o fim de uma era de desobediência e o início da busca por um novo coração, segundo os propósitos de Elohim. Seguindo a orientação direta do Eterno, Samuel foi enviado à cidade de Belém, à casa de um homem chamado Jessé. Lá, entre os filhos de Jessé, estava Davi, um jovem pastor de ovelhas, aparentemente improvável aos olhos humanos, mas escolhido pelo Eterno. Samuel, sensível à voz divina, ungiu Davi em um momento solene que viria a mudar o destino de Israel. O que chama atenção nesse episódio é a maneira como os anciãos de Belém reagiram à chegada de Samuel, com temor e reverência. Isso revela o quanto sua autoridade espiritual era reconhecida. Ele não era apenas um profeta, mas um homem que carregava consigo a presença do Senhor. E essa unção de Davi seria o último grande ato oficial de Samuel registrado nas Escrituras. Depois disso, Samuel aparece apenas mais uma vez, em Ramá, envolvido com um grupo de profetas, onde provavelmente ensinava e liderava espiritualmente aqueles que buscavam seguir o caminho da verdade. Em sua fase final de vida, ele procurou se manter afastado das tensões políticas crescentes, especialmente enquanto Shaul se afundava cada vez mais em sua instabilidade. A Torá não entra em muitos detalhes sobre os últimos dias de Samuel, mas afirma que ele faleceu em Ramá e foi ali sepultado. O povo chorou intensamente sua partida, o que mostra como ele permaneceu íntegro e respeitado até o fim de seus dias. Curiosamente, Samuel morreu antes de ver Davi assumir oficialmente o trono, aquele mesmo jovem que ele havia ungido sob orientação divina. Mesmo após sua morte, o nome de Samuel ainda ecoava com força. Um episódio sombrio envolvendo Saul deixa isso claro. Em desespero, o rei recorreu à prática proibida de buscar comunicação com os mortos, procurando o espírito de Samuel por meio da médium de Endor. Esse ato desesperado não apenas evidencia o quão longe Saul havia se afastado da direção do Eterno, mas também ressalta o quanto Samuel ainda era visto como uma voz de autoridade espiritual, mesmo após sua partida. A trajetória de Samuel é, sem dúvida, uma das mais marcantes de toda a Torá. Ele não apenas foi o último juiz de Israel, mas também o responsável por estabelecer a monarquia ao ungir os 2 primeiros reis. Foi ele quem preparou o caminho para o surgimento da tradição profética em Israel,
tornando-se referência para todos os que vieram depois. Seu legado é tão forte que, muitos séculos mais tarde, o autor da Carta aos Hebreus faz questão de incluí-lo na famosa Galeria dos Heróis da Fé, uma lista que celebra homens e mulheres cuja confiança no Eterno os tornou imortais na história da fé. Se essa jornada te inspirou, não esquece de deixar um comentário aqui embaixo. Queremos saber o que você achou da história de Samuel e como ela falou com você. Aproveita também para se inscrever no canal, se ainda não fez isso, e compartilha esse vídeo com alguém que ama estudar a Torá. E se você quer se aprofundar ainda mais nas Escrituras, se inscreva em nosso canal, curte e compartilhe para acompanhar mais historias das Escrituras. Que o Eterno continue te abençoando poderosamente.